Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 57, conversando sobre dependências e outros temas. Hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre o transtorno de uso de substâncias. Como a gente consegue identificar ou perceber que uma pessoa que está abstinente pode vir a ter uma recaída? O que muda no comportamento, o que muda no pensamento, o que muda nessa pessoa nos momentos que precedem uma recaída ou um lapso? Fique conosco até o final do programa para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Peço, como de costume, para que você acione o sininho para ser lembrado de novos programas quando eles entram no ar e também que nos ajude na divulgação do nosso programa. Então, peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Fique conosco, então, até o final do programa e vamos ao início do programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo bem. Ô, Neide, hoje é o nosso programa número 57 e a gente vai falar um pouquinho mais sobre transtornos de uso de substâncias. A gente vai falar especificamente como identificar comportamentos ou mudanças de pensamentos nas pessoas que estão abstinentes e que podem ter uma recaída. Então, eu estava pensando assim, Neide, é muito fácil a gente identificar quando existe uma mudança de comportamento muito brusca por parte da pessoa em abstinência. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de dormir determinada hora, começa a dormir mais cedo ou começa a sair de casa para fazer coisas fora de casa, coisas que não eram habituais. Por exemplo, outro exemplo, a pessoa que começa a acordar muito cedo e vai para a rua, por exemplo. Então, assim, são comportamentos que sinalizam que alguma coisa está acontecendo. Só que a gente sabe que, na realidade, outras mudanças precedem essas mudanças comportamentais, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças. Então, Paulo, durante todos os nossos programas, eu acho que a gente sempre fala, né, que na terapia cognitivo-comportamental, o que determina o comportamento é aquilo que nós estamos pensando. E veja, você falou de mudanças de comportamento. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que parou de beber, está sem beber há 6 meses e deixou de frequentar aquele bar que ele tinha hábito de frequentar toda semana, onde ele frequentemente se embriagava, e ele deixou de frequentar aquele bar. Né? Por quê? Porque ele acreditava que aquele bar, que a frequência aquele bar poderia colocá-lo em risco para a recaída. Então, ele mudou o comportamento dele a partir de um pensamento. O que acontece quando a recaída começa a rondar os nossos pacientes? É porque, na verdade, eles estão mudando as crenças deles. Eles estão mudando de novo, né, voltando a pensar como eles pensavam na época do uso da substância. Eles pensam coisas positivas, eles têm expectativas positivas a respeito do uso da substância, eles pensam o que a substância pode trazer de benefício para eles. Então, veja, quanto mais eu alimento esse tipo de pensamento, mais próximo eu estou da recaída, mais próximo eu estou de retornar ao meu padrão anterior. Então, é importante que as pessoas prestem atenção, e assim, acho que é um exercício que a gente dá para os nossos pacientes para prevenir recaída, é sempre esse exercício deles prestarem atenção no que eles estão pensando, né? Então, assim, se eu perceber que a minha crença, por exemplo, a respeito de parar de usar maconha, ela deixa de ser mais positiva para parar e ela passa a ser mais positiva para usar,
eu provavelmente vou mudar meu comportamento e vou recair no meu uso de maconha. Né? Então, é sempre essa orientação, ficar atenta ao que você está pensando. Quando a gente fala de decisões aparentemente relevantes, que são aquelas tomadas e decisões que a pessoa tem, as escolhas que a pessoa vai fazendo, ela vai fazendo porque a cabeça dela está mudando. Né? Então, a pessoa está sóbria, não está usando substância, de repente, ela começa a pensar alguma coisa que faz com que as escolhas que ela faça são escolhas que a colocam em risco. Eu sempre oriento as famílias para ficarem atentas ao discurso das pessoas. Então, muitas vezes você tem alguém defendendo veementemente que álcool fazia mal para a própria pessoa, né? Fala, olha, eu não sou contra quem bebe, acho que as pessoas podem beber socialmente, mas para mim o álcool me fez muito mal. É uma crença que a pessoa desenvolveu em relação ao álcool, em relação à vida dela. Se essa pessoa falar, olha, na verdade, assim, não fez tão mal, né? Era eu que não sabia beber. Mas se eu soubesse beber, o álcool não teria me feito tão mal. Eu acho que, na verdade, nem fez tanto mal assim. Talvez a minha família que tenha pesado um pouco na hora da avaliação. Veja, o discurso está mudando. Esta pessoa, mais cedo ou mais tarde, corre o risco de se colocar diante de uma situação onde a recaída é uma consequência. Então, o que é importante que a gente fique, né, para prevenir a recaída, ficar atento aos sinais que indicam a recaída. Veja o que você está pensando, quais as suas crenças e se elas favorecem. Não usar ou usar. Uhum. Muito bem. Então, a gente tem que ficar atento ao discurso da pessoa que está em abstinência, né? A gente perceber qualquer mudança favorável ao uso, né? A gente tem que retomar o tratamento, retomar a ajuda. Uhum. Ok. Muito bem, muito obrigado, viu, pela conversa de hoje, obrigado pela sua companhia aqui. Semana que vem estamos de volta no novo programa. Obrigada, Paulo. Um abraço. Um abraço.